Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas videoaulas de linguagem de script. E nessa videoaula nós vamos começar corrigindo o exercício que havia ficado da última aula. Então, nós tínhamos isso aqui, que ficou de exercício para vocês na última aula. E o que eu pedi? Para calcular o total desses produtos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 canetas, a cada caneta R$ 2,50. Então, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar R$10. Aí soma com os 30 daqui e vai somando assim por diante e mostrar o valor total. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. E além de fazer isso, de fazer esse exercício, eu ainda vou incrementar ele e mostrar algumas coisas novas sobre a API do Doom que nós ainda não vimos. Então, vamos lá. Aqui já tinha aquele código HTML que inclusive ficou disponibilizado para vocês da última aula. Aqui tem um estilozinho só para colocar essas bordas aqui. Eu tenho a tabela, né? E essa tabela tem um cabeçalho, que é esses dados aqui do cabeçalho. Tem o corpo, que tem esses dados aqui do corpo. E aí para o corpo tem algumas linhas. No caso dessa aqui eu tenho 4 linhas, tá? Então, pessoal, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou pegar uma linha, um TR, e quero calcular isso aqui desta uma única linha, para facilitar, tá? Então, vou fazer para esta linha, depois que funcionou, ficou tudo certinho para essa linha, aí nós vamos fazer para todas as linhas e calcular o somatório, tá? Então, primeira coisa que eu quero, pegar o valor e pegar a quantidade desta uma linha aqui, dessa caneta. Então, eu quero pegar este valor e pegar essa quantidade. Então, eu tenho esta linha, essa TR, e quero o valor que está aqui dentro e a quantidade que está aqui. Beleza? Então, nós vamos fazer isso. Para facilitar, eu vou colocar um ID aqui. Vamos dizer que esse é o ID linha. Não vai ter esse ID, tá, pessoal? Depois nós vamos tirar, é só para facilitar o entendimento. Então, vamos colocar aqui um script. Script, src. Vou escrever um código.js. Pronto, salvar. Vamos criar esse código. Então, vou chamar aqui de código.js. Eu vou começar colocando aqui um document. Ponto. Não, vou começar fazendo diferente. Vamos escrever uma função. O nome dessa função vai ser, por exemplo, pega. Eu quero pegar isto aqui, esse valor. Tá? Então, pega valor da linha e eu vou receber a linha como parâmetro. Então, recebo como parâmetro. Eu vou receber como parâmetro esta TR, que tem o ID linha, e vou retornar esse 2,50. É isso que eu quero fazer. Então, eu vou falar, ó, pega valor linha. Então, eu recebo como parâmetro a linha inteira e vou retornar um número, né, que vai ser o valor que a gente tem lá. Então, daqui a pouco eu vou colocar isso aqui. Então, tendo esta linha, e supondo que esta linha é esse TR aqui, tá? Então, suponha que é toda essa TR. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os TDs que está dentro dessa linha. Como é que eu faço isso? Então, vou colocar aqui um let TDs, colocar TDS no plural para dizer que são TDs, vários TDs. Ou então posso falar assim, colunas, né? O TD representa a coluna. O TD é o tabela dado, o dado da tabela, né? Pode chamar de dado também, eu vou deixar como coluna, tá, pessoal? Então, eu vou falar ó, que a linha ponto get elements by tag name. Qual que é o nome da tag? TD. Então, em colunas, eu vou ter um array, uma lista, com todos estes TDs aqui, ó, com esses 3. Tá? Tanto é que se eu vier aqui, colocar aqui, ó, console.log colunas, ele vai mostrar, né, essa lista com essas 3 colunas. Vamos fazer só esse exemplo por enquanto? Aqui eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou ter aqui o document.getElementById. Isso aqui não vai ter no código final, tá, pessoal? Isso aqui é só para exemplificar isso aí. Então eu vou pegar o cara que tem o ID, esse ID aqui, ó, linha. Vamos dar um nome para isso? Vamos chamar aqui de linha. E aqui eu vou dizer assim, pega valor da linha e passo a linha como parâmetro. Ó,
Essa variável linha, pessoal, não é essa variável linha. São nomes diferentes. Tanto é que eu vou colocar até aqui diferente. Vou chamar aqui de L e aqui eu chamo de L. Tá? Para não confundir. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o elemento que tem o ID linha. Qual que é o elemento que tem o ID linha? Esta TD aqui. Aí, o que eu faço com essa TD? Eu guardo ele nessa variável L. Depois, eu chamo a função pegar linha, passo ela como parâmetro. Quem é que vai receber? A linha. Então, a linha vai referenciar esse L aqui. É como se essa linha, essa variável linha, tivesse uma setinha apontando aqui para esse L aqui. Né? Aí, quando eu falar de linha, ele está referenciando essa variável R que nós declaramos aqui. Aí eu posso falar, a linha pega todos os TDs que está dentro da linha, então pegar um array, essa lista, e depois eu mostro aqui. Né? Então vamos ver se vai funcionar. Outra coisa, aqui eu falo, ó, roda o script para mim, carrega e roda o script. Ele vê aqui, ó, existe uma função, essa função está declarada, mas ela não executa. Essa função só vai executar quando eu chamar ela, e eu estou chamando a função aqui embaixo. Né? Agora isso aqui que está fora da função, executa. Está fora da função, aí executa também. Tá? Então vamos lá, salvei. Pressionar aqui o F12. F5 para recarregar a página. Está aqui, ó, uma coleção com os 3 TDs. Eu sei que o primeiro TD representa o produto, o segundo é o valor e o terceiro é a quantidade. Né? Então aqui índice 0, índice 1 e esse cara índice 2. A TD inteira, não só o valor. Tá? Então, vamos, por exemplo, pegar aqui o colunas no índice 1. Por que colunas no índice 1? Porque eu quero esse valor. Então, eu quero a segunda TD. Tá? Então, vou salvar. F5. Ó, agora eu só tenho uma TD. E qual TD é essa? Ó, se eu observar aqui, pegar o inner HTML dela. Opa, passou. Aqui, ó, se eu pegar o inner HTML, tem aqui, certo? Eu tenho duas possibilidades, pessoal. Quer dizer, duas não, tem várias, né? Então, vou mostrar algumas. Se eu pegar o inner HTML, eu já tenho aqui esse valor. Agora, se eu pegar os filhos, ó, first child, os filhos, ele vai ter um array de filhos aqui. Nesse filho, opa, perdão, que eu peguei o primeiro filho, né? Não era o primeiro. Pode ser o primeiro, visto que essa TD só tem um filho, né? Se a gente pegar aqui, ó. Opa, não era essa não. Visto que a TD só tem um filho, que é o nó texto, não pode ser o primeiro filho, tá? Então, vamos, por exemplo, pegar o primeiro filho. Aí, no primeiro filho, eu pego o node, node velho. Ó, e aí eu tenho um valor. Então, eu posso pegar o primeiro filho e pegar um node velho, mas para simplificar, eu posso pegar o inner HTML ou o texto direto. Tá? Aí você decide, né? Como quiser. Beleza, vamos ao inner text, que a gente nunca usou antes. Então, posso falar aqui, ó, ponto inner text. Ctrl S. 250. Agora, esse 250, pessoal, é texto, tá? Se eu colocar aqui também, ó, type of, qual que é o tipo de dado? Ó, é string, é texto. E eu tenho que transformar isso num valor real. Então, eu vou colocar aqui um parse float. Ó, qual que é o tipo de dado agora? O tipo de dado agora é um número, tá? Então, vamos tirar esse type of daqui. Ctrl S, ó, 250. Né? 250 e número, tá? Um valor real. Então, com isso eu consigo pegar o valor da linha. Só que aí eu não quero mostrar, colocar nesse console log. O que eu quero é retornar. Né? Então, basta colocar aqui um return. Eu poderia guardar isso numa variável, let valor, por exemplo, e depois retornar. Beleza, é isso, né? Pega o valor da linha. E se eu quiser agora, o valor eu consegui. E se eu quiser pegar a quantidade, como que eu vou fazer? Ó, muito simples. Pega quantidade da linha. Opa. Quantidade
da linha. A única diferença, pessoal, vai ser aqui, ó. Aqui era 1 e agora eu vou colocar 2. Por quê? Porque essa coluna, índice 0, índice 1, índice 2. Então aqui basta colocar 2. Pronto. Pega o valor pega a quantidade da linha e já dá pronto. Né? Vamos testar? Pega a quantidade da linha. Opa, ficou alguma coisa errada, né? Deixa eu voltar aqui para identificar. Ó, vamos voltar aqui. Tem o TD, né, que é o segundo, o índice 2. E aí, passa a linha. Passei a linha. Linha, get element by tag name TD, beleza. Colunas no índice 2. Ó, pessoal, deu erro, né? Aí, como uma das possibilidades para a gente corrigir esse erro. Ah, não, tá certo, não deu erro não, pessoal. Eu retornei o valor. Ele retorna o valor aqui e eu não estou mostrando, não estou fazendo nada com esse valor, né? Vamos colocar aqui let valor, recebe isso aqui, depois console.log valor. Eu só esqueci de mostrar. Ó, tá lá, 4. Aqui, ó, 4. Beleza, então, esse cara aqui me retorna, tá? Não tá mostrando, ele retorna, e eu pego o retorno aqui. Ele retorna a quantidade e esse aqui tá retornando o valor, tá? Beleza, tá certo. Só que agora eu quero calcular o total aqui, né? Quanto que foi o total dessa linha, tá? Outra coisa, pessoal, observe que essa função é muito parecida com essa, né? Então a gente poderia fazer apenas uma única função e passar como parâmetro o índice, tá? Essa é uma possibilidade. Então eu escrevo uma única função, passo como parâmetro a linha e qualquer coluna que eu quero e ele me retorna aquele dado. Tá? Então poderia simplesmente, né, isso vai ficar de exercício para vocês, não vou fazer isso, mas escrever uma única função que recebe 2 parâmetros, a linha e a coluna, e aí troca aqui pela coluna. Tá? Então fica de exercício aí. E eu vou deixar dessa forma por enquanto. Vamos colocar uma outra função aqui, ó, function, pega total da linha, recebe a linha como parâmetro. O que essa função vai retornar? Isso aqui vezes isso aqui. Então, o que eu vou retornar aqui? Eu vou retornar o pega valor da linha, e passa a linha como parâmetro, vezes o pega quantidade da linha, e passa a linha como parâmetro. Observe que eu só vou ter um único cálculo aqui, só essa linha de cálculo. Então, para este caso aqui, fica muito mais simples se a gente usar Iron Function. A gente já consegue abreviar as coisas, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse function daqui, que não tem. Como Iron Function, eu uso a funçãozinha de seta. Como eu só tenho uma coisa dentro aqui, então eu não preciso das chaves e não preciso do return. Como eu só tenho um parâmetro, posso tirar os parênteses também. Opa. E pronto. Essa é a minha Iron Function. Tá, e qual que vai ser o nome dessa Iron Function? Como é que eu vou chamar ela? Eu vou chamar ela de pega total da linha. Então, pega total da linha, recebe essa função aqui. Ó, bem mais simples, né? Apenas com uma única linha, eu escrevi toda aquela função que vai receber a linha como parâmetro, aí joga essa linha aqui para dentro da função, né, como se fosse essa setinha, passa como parâmetro para essa função e para essa função, essa retorna o total da linha, essa retorna a quantidade, e aqui eu multiplico. Tá? Eu vou deixar aqui comentado a outra forma, que aí se você achar mais simples, deixar usando aqui o tradicional, pode usar, né? Não tem problema. Só que para este caso eu acho que a gente se beneficia do Iron Function porque escreve muito menos. Tá? Então eu vou deixar aqui as duas possibilidades. Se quiser usar essa aqui, basta tirar o comentário e comentar esta linha aqui. Beleza. Aqui eu estou pegando a linha. Vamos ver se eu consigo calcular então esse pega total. Vou colocar um alert. Pega
total da linha, passa a linha como parâmetro, que aqui eu chamei de L, Ctrl S, opa, aí ficou um errinho, né? Vamos ver lá, o errinho na linha 17, tem um valor indefinido. Ó, tem algum valor que está como indefinido. Como eu não sei qual é o valor ainda que está indefinido, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou comentar aqui, vou dar um alert no pega. Já achei o que está errado. Aqui não é pega total da linha, tá? Aqui é pega valor da linha. Isso, errei ali. Tirar o alert aqui agora, Ctrl S, F5, beleza, tá lá o 10. Né? Então, eu consigo pegar a linha aqui e já consigo saber qual que é o total dela. Se eu mudar aqui, ó, se eu vier aqui, tirar esse cara aqui. E vou colocar agora aqui, nesse outro aqui. Ou seja, essa segunda linha é que eu vou... Opa, peraí, deixa eu... Tem botão errado. Essa segunda linha é o que eu quero calcular o total, né? Então, Ctrl S, volta aqui, F5, ó, 30. Né? Então, 10 vezes 3, 30. Então, basta passar como parâmetro aqui a linha correta que eu vou ter esse valor. Né? Então, vamos melhorar essas coisas. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar isso aqui tudo dentro de uma função, pessoal, que aí fica mais fácil. E eu chamo essa função lá no onload. Não é que fica mais fácil aqui, eu acho que fica bem mais organizado. Então no evento onload, eu vou chamar essa funçãozinha aqui. Aí a gente já não fica mais com variável global, que foi uma variável que está em qualquer scope de qualquer função. Então essa variável L só existe dentro dessa função aqui. E agora, pessoal, eu não vou pegar uma linha. Eu vou pegar todas as linhas. Então aqui eu vou falar linhas. E aqui get elements by tag name. E vou pegar todas as tr. Então o que eu tenho agora? Eu vou ter uma coleção, uma lista com todas as TRs que eu tenho aqui no meu código. Se eu tivesse mais de uma tabela, pessoal, eu teria que falar que a TR deste body aqui. Na verdade, eu vou ter que falar isso, sabe por quê? Porque eu não quero essa TR, ó. Eu só quero as TRs que estão dentro do tbody. Então vai ter que ser diferente. Porque senão aqui eu tento pegar esse cara aqui, tento transformar em número real, porque eu tenho um float aqui, ó, parte float, aí já vai dar errado. Né? Então eu tenho que pegar somente as TRs que estão dentro do tbody. Então vamos lá, vamos corrigir já isso aqui. Então não vai ser aqui document. Eu vou pegar aqui, por exemplo, let corpo tabela recebe document, ponto. Vou usar o query selector, query selector. Como eu só tenho um tbody, então vai funcionar isso aqui. Se eu tivesse mais de um, aí teria que especificar qual é, tá? Ou colocar um ID no tbody, fazer alguma outra coisa. E agora, com o corpo da tabela, eu pego todos os TRs que estão dentro do corpo da tabela. Aí sim, eu tenho as linhas, todos os TRs aqui. Posso fazer um laço for, então para. Aí eu posso fazer aquele laço tradicional que a gente conhece, eu colocaria aqui, por exemplo, para i igual a 0, i menor que o tamanho, que é a quantidade de linhas, que é o linhas.length, e mais. Só que eu tenho uma forma abreviada de fazer isso aqui, uma forma mais simples, que é fazer o laço for e usar o for of. Então, para cada linha do array, da lista linhas, aí eu vou fazer alguma coisa. Vou até chamar aqui de L, que é o mesmo nome que a gente tinha dado antes. Então, o que eu vou fazer?
eu vou pegar o total da linha e passo a linha como parâmetro. E aí esse cara aqui eu já vou dar um alert para a gente poder observar lá na interface se está funcionando ou não. Então, para cada linha do array linhas, eu vou mostrar, né, esse total aqui. Então, F5, ó, a primeira é 10, a segunda aqui 10 vezes 3, 30, depois 42, 5.3 vezes 8, depois o 12 aqui, 4 vezes 2, 8. Então, certinho, consegui pegar cada um deles. Tá? Lembrando que essas TRs são somente as TRs que estão dentro do corpo da tabela. Né? Então, são todas as TRs que estão aqui dentro do tbody. Somente essas, excluindo essa. Beleza, já conseguimos fazer isso. Aí agora fica faltando fazer a soma, né? Let soma recebe 0. E aqui eu vou soma mais igual. Eu vou somar e guardando o resultado na variável soma. Né? Quem não lembra o que é esse operador, é a mesma coisa de falar isso aqui, ó. Essa forma, é abreviar isso aqui. Então, soma recebe soma mais pega o total da linha. Eu posso fazer de uma forma abreviada, que é simplesmente isso aqui. Terminei, pronto. Eu tenho a soma. Eu tenho a quantidade que vai dar esse somatório. Então, isso aqui, 2,50 vezes 4, 10 vezes 3, 5,30 vezes 8 e 4 vezes 2. Depois eu somo tudo isso, o resultado é isso aqui, 90,4. E se eu acrescentar mais ou retirar alguma linha daqui, pessoal, vai continuar funcionando. Então, se eu vier aqui, vamos acrescentar aqui, por exemplo, um caderno. Esse caderno está R$20 e eu quero 10 cadernos. Tá aí, certinho. Ok? Então, não importa quantas linhas eu tenho, que já está funcionando. Tá, beleza. O que eu vou fazer agora? Ó, ele fica mostrando no alert aqui. Eu não quero que mostre isso aqui. Eu quero criar mais uma linha aqui e nessa linha inserir esse dado. Tá? E eu quero fazer isso de forma dinâmica. Tá? Eu posso vir aqui, ó, pegar a tabela e aqui dentro eu vou colocar um tfoot. Dentro desse tfoot eu vou colocar uma linha, uma tr. Dentro dessa linha eu vou colocar duas tds. A td total e uma outra td com valor, né? Aquele valor lá. Então, sei lá, xxx. Só que isso aqui vai ficar dessa forma. Ficar assim. O que eu preciso fazer? Eu preciso falar que a largura desse cara aqui, ó, vai ser de 2 colunas. Então, para este cara aqui, eu vou falar, ó, você tem um cospan igual a 2, ou seja, a sua largura é a largura de 2 colunas. Aí, aqui ele fica certinho, ó, esse cara aqui ocupando a largura de 2. Eu posso construir, pessoal, todo esse código aqui, tudo isso aqui, eu posso construir usando JavaScript, tá? Para ficar mais simples, eu não vou construir todo isso aqui. Eu vou construir somente essas duas TDs aqui, tá? Para ficar mais simples. Mas sabe que dá para construir tudo, tá? Então eu vou colocar aqui um ID nesse cara aqui, que vai ser o ID resultado. Vou colocar só res. E essas duas linhas nós vamos criar elas, tá? Eu vou copiar elas aqui. Vou deixar assim para não ter nenhum elemento do tipo texto. Vou colocar elas aqui. Então, é isso aqui o que eu quero criar. Tá? Dá para criar isso aqui usando inner.html e atribuindo valor? Sim, dá para fazer. Só que o que eu quero mostrar para vocês é as funçõezinhas que nós temos do Doom. Então, não vou usar o inner.html aqui. Tá? Então, vou mostrar essas novas funçõezinhas que a gente ainda não viu do Doom para fazer isso aqui. Vou pressionar aqui o F5. Ó, por enquanto, nós temos isso. Mas aqui dentro, se você observar, já tem um tfoot aqui. Tá? Tem esse cara aqui. Na verdade, pessoal, no HTML, esse tfoot ele nem precisa vir aqui depois do tbody. Tá? O ideal é que ele vinha antes do tbody. Aqui, depois
do T-Rest. Depois da cabeça já vem os pés, mas ele renderiza aqui da forma correta, tá? Você vai ver que ele vai renderizar aqui da forma correta. Tanto é que, se eu pegar aqui e colocar aqui de volta, opa, não. Vou colocar só um TD aqui. Ó, você observa que o teste, né, ele fica lá embaixo. Eu coloco ele antes do T-Body, mas ele já é mostrado aqui embaixo. Tá? Por que a gente faz isso? Porque às vezes o corpo é muito grande. E aí, à medida que o HTML vai carregando, ele já mostra o T-Foot, tá? Sem problemas. Então, beleza, vamos tirar esse cara daqui. Deixar aqui sem espaço, sem nada. E aí eu vou ter isso aqui. Então, dentro desta linha, eu preciso colocar esses dois TDs. E eu vou fazer isso e já mostrar para vocês algumas funçõezinhas novas que nós vamos ter. Uma dessas funções é o create element. Outra é o create text node e também o append tilt. Tá? Então nós vamos ver essas três coisas. Ah, e também tem um set attribute. Tá? Vamos ver esses quatro caras aqui. E aí a gente vai criar isso aí, tá? Lembrando que dá para criar usando o InnerHTML? Dá sim para usar. Então eu vou mostrar várias ferramentas, né? Hoje nós vamos ver mais 4 funções. O InnerHTML você já conhece. Para na hora que você precisar fazer um projeto, resolver algum problema, você escolhe a ferramenta que fica mais adequada para aquela situação. Então cada situação vai ter uma forma. Então aqui eu vou começar falando assim. Vou ter uma função, vou deixar ela aqui em cima. Function cria TD e recebe aqui um valor. O que vai ser isso? Eu vou criar uma TD e já dentro eu vou colocar esse valor aqui, ó, por exemplo, xxx. Então eu vou criar essa TD e dentro já colocar xxx. É isso que esse cria TD vai fazer. Tá? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer para criar esse TD? Quem cria, pessoal, é sempre o documento. Somente o documento pode criar. Tá? Então esse create element só pode ser chamado pelo documento. Então vou criar uma TD. Vou criar também um nó texto. Lembre-se que eu tenho um nó texto. Né? Lá, se a gente pegar lá a outra aula passada, que a primeira aula que nós começamos a falar de Doom, lembre-se que dentro do elemento pode existir, né? Se o elemento não for vazio, aquele texto que a gente vê, ele fica dentro de um nó texto. E eu crio isso com create text node. E aí eu vou colocar aqui o valor. Tá? Só que eu preciso guardar isso aqui, então let, vou chamar aqui de coluna, let texto, texto não, esse vai ser um nó texto. Tá? E isso. Só que aí, pessoal, como que eu vou fazer? Eu tenho uma TD, eu tenho um nó texto, e como é que eu vou falar que o nó texto vai ficar dentro da TD? Aí, para falar isso, eu vou anexar um filho. Então, eu digo coluna.append tilt, ou seja, insere esse filho, insere esse nó texto como filho da coluna. Tá? É isso que eu estou falando aqui. Porém, pessoal, quando eu faço isso, eu não estou colocando isso como filho do meu documento HTML. Isso aqui está na memória RAM, tá? Está ocupando espaço na memória RAM, mas ainda não está no meu documento HTML. Né? Não faz, se for renderizar a tela, não vai estar aqui, não vai ser mostrado nada aqui. Tá? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso falar, ó, essa TD que eu criei é filha dessa linha aqui. Preciso falar isso. Então, eu vou falar document.getElementById. Eu chamei lá de res, de resultado, certo? Ó, esse cara aqui, ó, res. Vou fazer passo a passo. Vamos falar que esse cara aqui chama let linha. Então eu vou falar linha.append tilt, ou seja, vou colocar como filho da linha, lembrando que a linha é a tr que tem o id res. Então como filho da linha vai ficar o quê? A minha coluna.
Feito. Né? Beleza. Aí o que nós vamos fazer agora? Vamos chamar o CriaTD. Vamos chamar onde? Vou chamar bem aqui, ó. Então eu vou falar CriaTD e vou passar como parâmetro total. Por enquanto isso. Né? Ó, já tem aqui o total. Falta colocar aqui o valor. Né? Então, CriaTD e eu passo a soma como parâmetro. Beleza, tá aqui a soma. O que falta agora? Falta pegar esse cara aqui e colocar o cospan dele igual a 2. Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar, além disso aqui, eu vou colocar aqui, ó, um return coluna. E aí eu consigo pegar essa coluna aqui, ó. DC recebe isso aqui. Dá para pegar aqui também? Dá para pegar aqui também. Só que aqui eu não preciso. Então eu não pego. Deixa assim. Agora esse aqui eu retornei a coluna. Quem é a coluna? A TD. E para esta TD, né, para essa TD aqui, vou chamar aqui de col. Eu vou dizer set attribute. E qual atributo que eu quero definir? Eu quero definir o cospan. E qual que é o valor que vai ficar no cospan? 2. Pronto. Então, cospan igual a 2. O que foi feito aqui? Dentro da tabela, foi criado aqui o tfoot. Dentro dele tem o tr. Dentro do tr foi colocado 2 tds. Sendo que em uma das tds, o cospan aqui, ó, ficou igual a 2. Então, eu vou escrevendo esse HTML usando JavaScript. Tá? Então, consigo fazer isso aí, usando JavaScript. Deixa eu ver o que mais que a gente pode mexer. É isso. Pessoal, aí, o append shield sempre vai inserir como filho, então, pegar a coluna e colocar como filho da linha. Só que ele sempre vai ser o último filho. Tá? O append shield sempre insere como último filho. Eu tenho uma outra possibilidade, que é usar o o insert before. Então, posso usar, por exemplo, linha ponto insert before. E aí eu consigo inserir um elemento antes de outro elemento. Então, a coluna vai ser filho da linha, só que antes de algum outro elemento. Então, eu precisaria colocar aqui, por exemplo, coluna. E tá, antes de qual elemento? Então, eu precisaria saber, por exemplo, aqui como ele não tem nenhum irmão, eu precisaria informar, ó, antes de quem que eu vou inserir. Então, supondo que ele tivesse um filho aqui, esse espaço aqui é um nó texto. Eu falei, ó, antes desse cara aqui, né? Então, existe a possibilidade de usar o insert before. Mas aí eu vou deixar para a próxima aula, eu explico melhor como é que funciona isso e mostro o exemplo. De toda forma, saiba que existe o insert before e fica de estudo. Se você já quiser dar uma estudadinha, olhar como é que funciona isso aí, né? Fica aí para você um incentivo para você pesquisar sobre insert before. De toda forma, na próxima aula eu explico sobre ele também e mostro um exemplo com o funcionamento dele aí. Por enquanto é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. E aí eu vou deixar um exercício para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui está funcionando. Aí eu vou deixar no Moodle um exercíciozinho para vocês, beleza? Então por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.